Graças a Deus, família Morada Eterna, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui, eu, pastor Jefferson Jesus, venho trazer aqui a continuidade do nosso estudo escatológico, né? Aonde nós vamos aprender hoje sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Ou a volta do Senhor Jesus, né? Muitos têm muita dúvida a respeito disso. Nós vamos estar aqui estudando isso na Bíblia e certamente Deus vai estar abrindo a sua mente, o seu entendimento, tirando as suas dúvidas aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, que o Senhor venha abrir a mente e o entendimento dessas pessoas, aonde chegar, meu Pai, esta imagem, chegar, meu Pai, esta mensagem, chega o Teu poder, chega o Teu Espírito Santo, libertando, meu Pai, quebrando todas as prisões, as algemas do inferno, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Abre a sua Bíblia, vamos aí, acompanha aí comigo, em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu estou aqui no altar da igreja Morada Eterna, a igreja cristã Morada Eterna, em São Mateus, no Jardim Rodolfo Pirangue, trazendo esse estudo para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, localiza aí, versículo 7, hoje nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, amém? Versículo 7, olha o que diz aí: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha só, então ele está dizendo aqui que o mistério da iniquidade já operava desde a época dos discípulos, e até hoje ainda opera o mistério da iniquidade, né? O Satanás está aí roubando, matando, destruindo, e eles vêm tentando governar o mundo desde o princípio. Satanás vem tentando criar um governo único, né? Mundial, um homem dominar mundialmente o mundo, né? Satanás encarnado desde o começo. Nós temos aí vários nomes aí, Hitler, Nero, Mussolini, um monte de nomes aí que acharam que era o anticristo, Alexandre o Grande e outros nomes aí que acharam que era o anticristo, né? Mas, como diz a palavra, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. Quem é que detém o mistério da iniquidade? Quem é que detém o homem da iniquidade? Quem é que detém Satanás? Quem é que detém as trevas? É a luz, pessoal. É a luz. Quem detém as trevas é a luz. Então quem vai ser tirado é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, né, raptada, a palavra arrebatamento significa raptada. Quando a igreja for arrebatada, raptada, for tirada, então as trevas vai dominar e vai governar e vai trazer total destruição a esse mundo, né? Nós já sabemos que vai perseguir os cristãos, vai perseguir as religiões, vai ser muito horrível quando o destruidor tiver esse mundo, e vai enganar muitos. A muitos ele vai enganar. E a Bíblia diz, né, a Sagrada Escritura diz que, se possível, até mesmo os eleitos. E quem são os eleitos? Não está falando da igreja. Esses eleitos é Israel. Se possível, os judeus serão enganados. Muitos serão enganados e se perderão. O Israel. Para você poder entender, depois você assiste aí o vídeo, as festas judaicas. Nós somos a igreja. Israel é o povo separado do Senhor, descendentes das 12 tribos de Israel, que era Jacó, né? Então, esse Israel aí, Deus estipulou um tempo para julgar Israel. Estipulou um tempo sobre o povo. Nós aprendemos aqui, lá no livro de Daniel. Só seguir os vídeos aí,
essa série escatológica, né? Sobre o fim dos tempos, que você vai estar por dentro de tudo isso que eu estou falando. Só estou dando um resumo aqui. Então o que acontece? E nisso nós sabemos que Israel é o povo eleito. E a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Então, se você assistir aí a festa judaica, você vai ver que Jesus Cristo, ele vai tratar, a festa da expiação simboliza o juízo de Deus, onde ele vai trazer o juízo sobre a terra para tratar justamente com o povo dele, Israel. Já a santa igreja, a noiva, será arrebatada, que ele está tratando agora, que é o tempo chamado tempo dos gentios. E esse tempo chamado tempo dos gentios está acabando. Então vai voltar a se cumprir a última semana que falou o profeta Daniel, né? O anjo falou para o profeta Daniel, que você pode ver também no vídeo aí, as 70 semanas, você pode procurar aí na série no nosso canal, aonde falta se cumprir a última semana, que é a semana de anos, que simboliza 7 anos, que justamente os 7 anos do reinado do anticristo, aonde, como diz a palavra de Deus aqui, ele vai, depois que a igreja for arrebatada, o iníquo vai reinar, né? Será revelado, vai reinar, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse versículo é direto ao ponto, mas vamos ver como será isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Pega aí a sua Bíblia aí, vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Estou procurando aqui, localizando aqui na minha Bíblia. Achei. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. É o título que está aqui na minha Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz aí. Vi o céu aberto, eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele viu um cavalo branco, e o cavaleiro, ou seja, quem estava montado no cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro e julga com justiça. Quem é esse, pessoal? É o Senhor Jesus. Amém? Continuando o texto. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14. E seguiu-nos os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para aí. Olha que maravilhoso. Esse Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, que está ali montado no cavalo, ele vai vir. Ele vai vir trazendo o exército do céu. O exército do céu. E nesse exército, quem é que vai estar? Os arrebatados. Quem foi arrebatado voltará com Jesus, né? Voltará com o Senhor Jesus já no corpo de glória, no corpo transformado. Você pode ver o vídeo aí chamado O Arrebatamento, que vai falar sobre isso, né? Veja no nosso canal aí, na série Escatologia, Fim dos Tempos, você vai ver aí esse vídeo em nome do Senhor Jesus, chamado O Arrebatamento, onde você vai entender sobre isso. Então, quando o Senhor Jesus vier, voltar, que depois dos 7 anos do reinado do anticristo, o Senhor Jesus vai voltar. E ele vai voltar montado num cavalo branco. E os anjos também vão voltar com ele montado no cavalo branco. E nós também voltaremos com ele, os arrebatados. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir com cetro. Ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele vai vir mais como um cordeiro. E quando ele vier, ele vai vir para reger.
governar as nações, que é o chamado milênio, que nós vamos ver mais para frente aqui, em nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que diz aí, no versículo 16, perdão, versículo 17: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reunir-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem, lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha só. Quando Jesus voltar, Satanás, né, o anticristo e a besta, né, o anticristo e o falso profeta, que são as duas bestas do Apocalipse, depois você pode também acompanhar aí no canal. O que aconteceu? Eles vão reunir o exército da terra para lutar contra o exército de Cristo. E nesse exército da besta vai estar soldados, comandantes, reis, governantes desse mundo. E o que vai acontecer, pastor? O anjo falou, você acabou de ouvir aí, convidando as aves do céu para comer a carne deles. Por quê, pastor? Olha o que diz no versículo 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Entendeu aí? O que vai acontecer? Quando o Senhor vier, Ele vai lançar a besta e o falso profeta, né, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo vivos. Vivos vão ser lançados no lago de fogo. Vão ser os primeiros a inaugurar o lago de fogo, o castigo eterno, né? E diz aí que depois, como falou lá nos versículos anteriores, que vai ser uma espada, uma afiada da boca do Senhor Jesus, uma palavra poderosa, ou seja, Ele vai dar uma ordem, e todo aquele exército vai cair duro, morto, e serão julgados mais à frente, né? Serão julgados. E todos aqueles que aceitaram a marca da besta, nós sabemos que todos aqueles que aceitaram a marca da besta, que serviram o anticristo, estarão no inferno aguardando o dia do juízo, aonde também serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Você está ouvindo aí, uma moto passou aqui, nós estamos na avenida, né? Então tá de fundo aí o barulho de música, de moto, de ônibus, mas se concentra na palavra. Amém? Então voltando aqui. Então, eles serão lançados no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. Todo esse exército vai para o inferno. Eles vão para o inferno, vão perder a vida, lutando contra Jesus. E vão para o inferno. E diz a palavra de Deus que o diabo será preso por 1000 anos. Olha o que diz aí, vamos ler. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Olha aí. Então, a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, será lançado no lago de fogo. O exército dele será exterminado. Aquelas pessoas que serviram o anticristo e que receberam a sua marca serão exterminados pelo poder de Deus. E aí o que vai acontecer? O diabo, que todo mundo fala, está amarrado, está preso, está solto. O diabo está solto, roubando, matando e destruindo. E você que é um servo de Deus, Jesus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, todo o poder do diabo, e ele nada vos causará dano algum. Então,
creia na palavra de Deus e passa fogo no Satanás, em nome do Senhor Jesus. Porque ele está aí roubando, matando, destruindo, mas na sua vida, na sua casa, na sua família, ele não pode se você usar a autoridade que Deus te deu. Amém? Bom, vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Então, o diabo vai ser preso por 1000 anos. Por 1000 anos, diz a Bíblia aí. Olha só, até se completar os 1000 anos, né? Nesses 1000 anos, o que vai acontecer? O Senhor Jesus, ele vai reinar por 1000 anos. Ele vai reinar por 1000 anos, né? E no próximo vídeo, eu vou falar sobre o milênio. Na sequência da série escatológica, eu vou falar sobre o milênio. Mas vamos continuar o texto aqui. Então ele diz aí, depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha só, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Satanás será solto pouco tempo. E o que ele vai fazer, pastor? Olha o que diz aí. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, ou seja, na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vamos lá, gente. Se eles vão resistir ao diabo, esses que ficaram na grande tribulação, as pessoas vão se converter na grande tribulação, porque já viu, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A dor é a grande tribulação, o amor é a graça de Deus. Ninguém vem pela dor ainda não, ninguém deu a vida ainda, ninguém morreu por Jesus ainda, não, apesar que tem muitos irmãos nossos aí sendo mortos, né, em outros países, mas na grande tribulação serão decapitados, vão cortar a cabeça deles em praça pública, para servir de exemplo para os outros. E aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram o seu nome, nem adoraram a besta, mas resistiram até o fim, permaneceram firmes, esses que foram mortos, eles serão mortos. Quem negar a besta serão mortos, e quem negar Jesus vai aceitar a marca, mas vendeu a alma para o diabo. E o que vai acontecer com essas pessoas que foram mortas? Elas ressuscitarão na volta de Cristo e reinará com ele durante 1000 anos, assim como os que foram arrebatados também reinarão com ele durante 1000 anos, em nome de Jesus. Eu vou dar mais detalhes no vídeo que diz o milênio, né? O reinado de Cristo. Aguarda aí, em nome de Jesus, que você vai ver sobre o milênio na nossa série escatológica. Aqui eu estou falando sobre a volta de Cristo, ou a vinda de Cristo. Então diz aí no versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, olha só, presta atenção, acompanha aí, ó. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você entendeu aí? A segunda morte não tem domínio. Ou seja, não ressuscitarão aqueles que não são de Cristo. Quem morreu em Cristo durante a grande tribulação irão ressuscitar e reinar com ele no corpo glorificado, né? Em nome de Jesus. No reinado de Cristo não vai ter corrupção. Não vai ter corrupção. Por que não vai ter corrupção, pastor? Porque vai ser governado por homens santos, homens incorruptíveis, que eu vou estar falando no reinado de Cristo, a questão do milênio, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aí no versículo 7. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar,
Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha só, presta atenção. Então o que vai acontecer? Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, né? E ele vai encher o coração das pessoas, né? E vai enganar, e vai criar um exército numeroso. A Bíblia fala como a areia do mar, para lutar contra quem? Jesus, que vai estar reinando. As pessoas se levantarão, Satanás vai levantar um exército na terra, depois que ele for solto passando o milênio, passando 1000 anos. E ele vai se... E contra quem? Contra Jesus, contra o Senhor Jesus. E aí cita também Gog e Magog. Nós sabemos que Magog, ou Gog, foi neto de Noé, né? Filho de Sem, se eu não me engano, filho de Jafé, filho de Sem, que migrou lá para a região do norte. Mas é tema para outro vídeo. Então quer dizer o quê? E um dos filhos de Noé migrou para o norte e o outro para o sul, leste e oeste. Bom, migraram para o mundo e encheram a terra. Deus mandou povoar a terra depois do dilúvio. Por isso que fala Gog e Magog, ou seja, ele vai reunir nos 4 cantos do mundo pessoas para o exército dele. Satanás vai reunir depois que ele for solto para lutar contra Cristo. Porém, olha o que diz a palavra de Deus: caiu fogo do céu e os consumiu. Serão todos mortos. É a última peneira que Deus vai fazer até no reinado de Cristo, e serão lançados no inferno. Depois disso vai vir o juízo, o julgamento final. Versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Olha só, a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo, né? A besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, já estavam no lago de fogo, não é isso? Que Jesus lançou eles lá. Depois o diabo, que estava preso no abismo, também, agora ele foi lançado no lago de fogo, que seduziu o exército aí para ir contra Jesus. Foi lançado também no lago de fogo, onde serão atormentados pelo século dos séculos, né? Como diz a palavra de Deus. E você vê que quem está lá no inferno, quem está lá no lago de fogo, o inferno é um lugar, o lago de fogo é outro. O lago de fogo é a segunda morte, né? Presta atenção, que eu vou estar falando no próximo vídeo, nos próximos vídeos, onde vai vir o juízo final, o juízo de Deus. Vou estar falando sobre isso em nome do Senhor Jesus, dando continuidade aqui à escatologia bíblica, o fim dos tempos. Presta atenção, já estava lá o anticristo e o falso profeta, e agora o diabo foi lançado. E as pessoas que morreram estão onde? A Bíblia não falou. Por quê? Porque eles estão no inferno, no Sheol, no Hades, como dá vários nomes aí a Bíblia para o inferno. Eles estão lá no lugar de sofrimento, aguardando o dia do julgamento, aonde após o julgamento, quem não tiver o nome livre da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, aonde já está a besta, o falso profeta e o diabo. Quem entendeu? Amém? Vocês entenderam? Graças a Deus. Guarda essa palavra aí, guarda esse estudo, em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos, divulgue a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho visto que as pessoas não têm divulgado a mensagem da cruz, né? A mensagem da salvação. Se fosse aqui falando de bênçãos, Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vixe, já teria virado no mundo todo, já teria viralizado, né? Mas já sabemos o que é isso. Mas em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos que compartilharam, que Deus abençoe a todos que enviaram essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique ligado, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para você receber notificação, né? A plataforma te avisar que tem novos vídeos aí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.